Você já ouviu falar sobre fibrose cística? É uma doença hereditária rara. Neste educativo, vamos conhecer mais sobre essa doença, a fibrose cística. Saber dos avanços no diagnóstico, tratamentos que cada vez mais têm garantido a longevidade e a qualidade de vida aos pacientes. Fibrose cística é uma doença genética, né, onde há um comprometimento das vias aéreas e também do tubo digestivo, e se caracteriza por um início precoce, né, com falta de ganho de peso, diarreia com perca de gordura e principalmente com alteração do muco das vias respiratórias, que caracteriza a doença por ter infecções de repetição. A fibrose cística também é conhecida como mucoviscidose ou como a doença do beijo salgado. Essa é a doença do beijo salgado. Então, é conhecida, né, por canções desde o século XVIII, que toda criança que fosse beijada na testa e tivesse sabor salgado, ela teria uma vida muito curta, né? Então, esse conhecimento, só em 1939 é que a doença foi reconhecida como uma nova entidade de doença. A fibrose cística é considerada uma doença rara, mas frequente. A incidência da fibrose cística no mundo é, em média, 1 para cada 3.500 nascimentos. Como ela é uma doença que tem um acometimento maior em indivíduos brancos, ou seja, de origem caucasiana, essa incidência pode ser maior. Então, 1 para nascimento a cada 1.500, 1 para 3.000, 4.000. Mas a doença também ocorre na etnia africana, é menos comum e rara em orientais. Então, isso é variável no mundo. Nós temos cerca de 80.000 pacientes, né, diagnosticados com fibrose cística no mundo, sendo que 5.000 aqui no Brasil, com uma grande probabilidade de um bom número de não diagnosticados, aí não notificados e, portanto, desconhecidos. A fibrose cística é uma doença genética autossômica recessiva, onde o paciente herda um gene defeituoso do pai e um gene defeituoso da mãe. Então, quando a pessoa é portadora apenas de um gene defeituoso, no caso, os pais do paciente com fibrose cística, a doença não se manifesta. Para a doença se manifestar, é preciso a presença desses dois genes defeituosos. Sabe-se hoje que a partir de uma mãe e um pai, cada um portador de um gene da fibrose cística, a possibilidade desse casal ter filhos com a doença é de 25% de ter um filho normal, que não seja portador e não tenha a doença. 50% de ter um filho portador do gene, mas que não tenha a doença. 25% de ter um filho com fibrose cística. Isto vale para cada gravidez de forma independente e é considerado um risco alto. A fibrose cística é muito pesquisada e sua causa é conhecida. A fibrose cística é causada por um par de genes com defeito. O papel desses genes no nosso organismo é produzir uma proteína. E esta proteína forma um poro, um canal nas células, digamos uma porta, que é para a passagem do sal, principalmente do íon cloro. Havendo este defeito, nós vamos ter uma falta desta porta, deste canal de cloro, ou uma redução na quantidade destes canais. Então, isso leva a um desequilíbrio na distribuição do sal e da água por todo o organismo e também a alteração nas glândulas produtoras de muco, fazendo com que o muco não seja normal, ele seja muito espesso, o que favorece que ele fique parado, né, que haja dificuldade de você eliminar esse muco, principalmente do trato respiratório. Na fibrose cística, todas as secreções do organismo são alteradas. Por uma mutação genética, há um defeito, ou seja, um mau funcionamento das glândulas de secreção e as sudoríparas. Na verdade, todas as glândulas produtoras de secreção, a gente chama de glândulas exócrinas, né? As glândulas, começando pelas glândulas salivares,
você tem alteração nas glândulas salivares, essa proteína funciona e se expressa nas glândulas salivares, nas glândulas sudoríparas do suor, que explica o suor salgado, é exatamente o mau funcionamento de uma proteína, que é a proteína que regula a passagem de cloro e bicarbonato. Então, as glândulas salivares, as glândulas sudoríparas, as grandes glândulas como o pâncreas, que produz uma secreção que é endócrina, que é a insulina e outras substâncias, mas a parte que produz as enzimas que digerem os alimentos que nós ingerimos, principalmente os alimentos de tamanho maior, que são as proteínas, as gorduras e os hidratos de carbono, essas secreções, a secreção dessas enzimas não chega no intestino. E aí um grande defeito que vai ocorrer é a má digestão e má absorção de alimentos, né? Que é um dos marcos da doença. Quando a doença acomete o pâncreas, se expressa no pâncreas, aí você tem má digestão e má absorção de alimentos. As glândulas intestinais, em todas as mucosas nós temos glândulas, né, que produzem secreções, entre elas a secreção de muco, que é uma camada que protege os nossos intestinos e todos os dutos do fígado, por onde sai a bile, do pâncreas, por onde sai a enzima. No caso do homem, o duto que leva o espermatozoide, né, para a vesícula seminal com líquido depois da ejaculação, esse duto é obstruído. Então, mais de 95% dos homens com fibrose cística são estéreis, não eliminam o espermatozoide. Não são inférteis hoje, nem impotentes, né? Porque você pode fazer fecundação usando células que a gente chama de germinativas, então não vai ter um problema definitivo, mas são azoospermicos. O bebê, quando nasce com fibrose cística, é normal, mas existem algumas características e sinais em que os pais e pediatras devem ficar atentos, que podem indicar a doença. O bebê ao nascer é totalmente normal. Uma característica que pode ocorrer, tá, que a gente pode ocorrer em alguns pacientes com fibrose cística, é a obstrução intestinal. A gente chama de ilho meconial. Tá? Esse ilho meconial é uma obstrução do intestino que ocorre em pacientes com fibrose cística, mas também em outras doenças, mas é que é um sinal muito importante que esse paciente possa ter fibrose cística. Tudo começou com as fezes, porque nós percebíamos que eram fezes muito volumosas, extremamente fédicas, e eu percebi que tinha alguma coisa errada com a digestão. Em casa, assim que ele tomava o leite, ele evacuava logo em seguida, e as fezes eram mais moles e gordurosas, né? E tinham várias evacuações ao dia, né? Esse era o principal sintoma que eu observei da fibrose cística. Agora vamos conhecer as principais características e sintomas da doença, dentre eles: dificuldade de ganhar peso. Apesar de bom apetite, significa uma má digestão e absorção dos alimentos da dieta. Diarreia crônica, abundantes, frequentes e com mau cheiro. Tosse crônica, respiração agitada, chiado no peito, infecções respiratórias e pneumonias. Suor salgado na pele, desidratação. Então, em linhas gerais, os sintomas principais são esses sintomas digestivos, nutricionais, respiratórios. No bebê pequeno também a desidratação. Uma desidratação por conta, muitas vezes nas épocas de muito calor, das perdas que eles têm dos sais no suor. Então, eles às vezes, pela sudorese intensa, eles podem desidratar. Os sintomas da fibrose cística também podem variar de intensidade. A doença fibrocística ela pode se manifestar de diversas maneiras, desde um grau muito leve, que o paciente passa a vida inteira sem ter diagnóstico, né, até um diagnóstico muito precoce, né, com manifestações precoces mesmo, levando muitas vezes ao óbito rapidamente, antes de 6, 7 meses ou 1 ano de idade. Apesar da fibrose cística ter algumas características específicas, muitas vezes ela pode ser confundida com outras doenças. E outras doenças mais raras também, mas as doenças mais frequentes que muitas vezes são confundidas seriam a asma, a tuberculose
e bronquiectasias sem sulato. Foi confundido, eu não diria com doença na época, mas com um desenvolvimento tardio. A evolução da doença para cada paciente é variável em função da genética, precocidade do diagnóstico e dos tratamentos utilizados. Mas vamos ver como ela age no aparelho respiratório e digestivo, dois dos principais órgãos acometidos pela doença. Aparelho respiratório. A fibrose cística atinge o aparelho respiratório de uma maneira muito precoce, né? E a principal causa de morte do paciente com fibrose cística é o aparelho respiratório. Há uma alteração do ponto de vista bioquímico intracelular em que alguns elementos dentro da célula não conseguem sair para fora da célula, fazendo com que um muco da secreção intraluminal seja mais espesso, seja mais viscoso, com dificuldade de drenar, e com isso ocorre um processo inflamatório intenso no local, levando à migração de leucócitos e outros agentes anti-inflamatórios, juntamente com a integração de bactérias muito patogênicas, principalmente o Staphylococcus aureus e a Pseudomonas aeruginosa, levando a uma infecção crônica e uma destruição progressiva do pulmão até a morte. Aparelho digestivo. A manifestação mais importante é a falta da função pancreática, a falta da existência das enzimas pancreáticas. Tudo que a criança comer e o adulto, o indivíduo depois se alimenta, se não tiver enzima pancreática, ele não vai aproveitar. Ele vai perder tudo o que ele se alimentar. Então, no início, o indivíduo fica, apesar de estar comendo, ele vai ficar faminto. O bebê fica com uma fome voraz. Depois, ele tem outras complicações. Mas o que a gente tem de manifestação clínica do tubo digestivo é a falta de enzima pancreática. Existem algumas outras manifestações, mas a maioria é consequente, então, à não função da proteína. Agora vamos ver como se realiza o diagnóstico da fibrose cística. O diagnóstico da fibrose cística ele vai se basear numa história clínica, então um quadro clínico de infecções respiratórias de repetição, ou uma tosse crônica, ou uma bronquite de difícil tratamento, ou às vezes o paciente que já tem até uma sequela, uma cicatriz no pulmão. A triagem neonatal e o teste de suor têm um papel importante no diagnóstico da fibrose cística. Bem, nós vivemos uma realidade, felizmente, mais positiva. O teste de triagem neonatal, ele está estabelecido em quase todos os estados brasileiros. Então, é feito no 3º dia de vida. Se o resultado for anormal, a criança é reconvocada, se repete o teste. Então, aí você já tem. Se a triagem é positiva, mesmo com o bebê com toda a aparência saudável, ele deve realizar o teste do suor. Coleta do suor para dosagem de sal. O teste do suor é o teste definitivo, onde a gente faz o diagnóstico. A triagem neonatal é feita através do teste do pezinho, em que a gente suspeita do diagnóstico. Quando há uma triagem neonatal positiva, esses pacientes são encaminhados para o teste do suor, onde a gente chama de um padrão ouro. O teste do suor alterado, ou seja, acima de 60, indica que esse paciente tem fibrose cística e imediatamente ele é encaminhado para uma equipe multidisciplinar para iniciar o tratamento. Um dos avanços na abordagem diagnóstica é em relação à gestação. Hoje, a fibrose cística pode se manifestar dentro do útero. Isso é um dado muito importante porque a doença foi, por um longo período de anos, uma doença em que era da atenção do pediatra. Mas hoje a gente tem envolvido e necessitamos da ajuda dos ultrassonografistas, dos ginecologistas e obstetras, porque o diagnóstico, a manifestação clínica da doença pode ocorrer dentro do útero. Também se utiliza alguns testes genéticos para avaliar as mutações da doença. Hoje em dia a gente tem também disponível os testes genéticos moleculares para se avaliar as mutações que podem levar à fibrose cística. São testes de custo mais caro, mas que estão se tornando cada vez mais disponíveis. O impacto da confirmação do diagnóstico de fibrose cística para os pais assusta. O diagnóstico no início assustou bastante, né? Porque é muita pressão, né? Você vai vendo, você vai pedir informação, vai tentar buscar em algum livro,
na internet, então você fica muito assustada. É fundamental a família ter consciência que não deve sentir culpa pelo filho ser portador de fibrose cística. Então, a primeira corresponsabilidade dos pais é entender isso. Não é culpa da mãe, nem culpa da mãe, nem culpa dos avós. São alterações químicas que aconteceram há milhares de anos nos genes e que vêm se perpetuando. A corresponsabilidade no cuidar do paciente deve ser dividida da forma com que o casal se compõe. Desmontar a culpa hoje que os pais possam carregar pelo fato de filho ter doença hereditária é entender que eles também trazem informações, que essas informações não foram oriundas ou não foram originárias deles. São coisas que vêm lá de trás. Ainda não existe cura para a fibrose cística, mas existem várias abordagens de tratamentos que garantem cada vez mais tempo e qualidade de vida para os pacientes. A doença ainda não tem cura. Nas últimas décadas, principalmente a partir da década de 80, houve um grande salto, uma melhora na mediana de sobrevida desses pacientes com novas terapias. Então são diversos tratamentos que a depender de cada paciente, mais para um lado, mais para o outro, mas que na somatória a gente começa a fazer todo esse tratamento em conjunto, junto com outros profissionais da saúde, para poder melhorar a evolução desses indivíduos. O tratamento da fibrose cística é dividido basicamente em duas partes. Tratamento digestivo. O tratamento digestivo baseia-se na reposição de enzimas pancreáticas, além de uma dieta hipercalórica. O tratamento digestivo constitui em se fornecer as enzimas pancreáticas que o pâncreas não produz direito, junto a cada refeição. Tratamento respiratório. No tratamento respiratório, o objetivo é a fluidificação do muco pulmonar, além da prevenção de infecções pulmonares. O tratamento respiratório, basicamente, ele se baseia em fluidificar as secreções respiratórias, o muco, que é um muco intestinal muito viscoso. Então, são diversas medicações inalatórias que são usadas para fluidificar essas secreções. A fisioterapia também é muito importante e faz parte do tratamento respiratório da fibrose cística. É recomendado, a fisioterapia é recomendada e é essencial, porque ela é praticada desde o início, mesmo antes da doença respiratória se estruturar e estabelecer no paciente com fibrose cística. A fisioterapia, e é uma fisioterapia que não é só no sentido de corrigir, de retirar, de remover secreção. Né? Ela é importante para a força muscular, para o treinamento, técnicas de respiração, técnicas de toalete para retirar a secreção. E isso, quanto mais precoce você inicia. E a fisioterapia pode usar ferramentas tradicionais, né? Que envolve a fluidificação de secreção, a mobilização da secreção, técnicas de tosse, né, para que a criança, retirando secreção, fique melhor, possa praticar atividade física. E, lembrando de atividade física, a fisioterapia também pode incluir condições lúdicas para a criança, música, natação, atividade física, aeróbica, anaeróbica, mas tudo reforço de musculatura para o adolescente é importante, músculos que auxiliam a respiração, né? Então é uma ferramenta importantíssima de uso diário, que a gente ensina as técnicas para as famílias e que um profissional de fisioterapia pode interferir 1 a 2 vezes por semana, em qualquer momento, ajudando a família a fazer em casa. Em alguns casos, com a doença avançada, o transplante pulmonar pode ser uma opção de tratamento. Algo extremamente importante para a gente lembrar é que os pacientes com fibrose cística são os pacientes que têm as melhores taxas de sobrevida com o transplante de pulmão. Então eles têm uma boa resposta, até porque são pessoas mais jovens e que conseguem normalmente ter uma melhor adesão ao tratamento pelo fato de ser uma doença crônica e já estão lidando com isso a longo prazo. Então é uma perspectiva. Uma coisa que é importante a gente lembrar é que o transplante não é uma cura de uma doença, a gente está trocando um problema de saúde por um outro, mas obviamente com muito mais qualidade de vida.
Felizmente, o tratamento da fibrose cística tem avançado muito com o surgimento de novas terapias. E pela primeira vez a gente agora tem disponível algumas drogas que agem diretamente no problema da proteína defeituosa. Então aquele defeito genético hoje em dia com tratamento via oral, para muitos pacientes a gente consegue fazer com que aquela proteína volte a funcionar, então aquele canal de cloro volte a ter a função dele e com isso a gente tem uma melhora impressionante de alguns quadros. Infelizmente isso ainda não é realidade para todas as mutações, mas muitos pacientes que já têm essas mutações específicas já têm esses tratamentos disponíveis em vários países e provavelmente em alguns meses a gente vai ter disponível no Brasil também. E diversas outras drogas estão em estudos para poder pegar a grande maioria dos pacientes com fibrose cística, a maior parte das mutações que hoje em dia esses pacientes possuem. Uma outra dificuldade no tratamento da fibrose cística está relacionada à adesão ao tratamento. A adesão do tratamento é uma das nossas grandes lutas, né? Acho que de todo pai e toda mãe. Na adolescência, eu acredito que seja um pouco mais difícil, porque chega uma certa idade que é difícil aceitar a doença, mas a gente tenta trabalhar isso do lado psicológico, né? Na criança é um pouco mais fácil de lidar, mas às vezes existe eles relutam um pouco para fazer o tratamento. Quando a gente fala que é uma doença multissistêmica, que diversos órgãos podem ser acometidos e que diversos tratamentos têm que ser feitos para a gente poder melhorar essa qualidade de vida e a sobrevida desses indivíduos, a adesão sempre acaba sendo um grande problema. Como vimos, a fibrose cística é uma doença complexa e a informação é uma grande aliada dos pacientes e das famílias. Por isso, se você quiser obter mais informações sobre a doença, procure o núcleo de saúde de sua cidade ou já anote algumas dicas. GBEFC, Grupo Brasileiro de Estudos de Fibrose Cística, site portalgbefc.org.br. ABRAM, Associação Brasileira de Assistência à Mucoviscidose, site abram.org.br. APAM, Associação Paulista de Assistência à Mucoviscidose, site apam.org.br. Ambulatório de Pneumologia do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas de São Paulo, site hc.fm.usp.br. Ambulatório Interdisciplinar de Fibrose Cística da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, site santacasasp.org.br. Hospital Infantil Joana de Guzmão, site hijg.saude.sc.gov.br. A escola faz parte do dia a dia dos pacientes com fibrose cística. Por isso, ela deve estar orientada e informada sobre a doença. A escola é importante, sim, em conhecer a fibrose cística, porque, como parte do dia essa criança vai estar dentro da escola, muitas vezes parte das medicações vão ser administradas na escola. Por exemplo, as enzimas pancreáticas. Na escola, eu levei informativos sobre a doença, né? Cada participante, cada funcionário, eu dei a orientação, né, de que ele teria que tomar os medicamentos. O apoio familiar também é fundamental. Eu acho que o apoio familiar ele é fundamental para poder entender tudo o que acontece, para poder participar do nosso dia a dia, para poder incorporar a família toda ao tratamento. Eu acho fundamental o apoio familiar. A realidade mostra cada dia mais pacientes com fibrose cística vivendo uma vida normal. A criança com fibrose cística pode ter uma vida perfeitamente normal. Nós temos pacientes que estão no primário, no segundo grau, na faculdade, que são profissionais e até alguns que já casaram. O dia a dia dos meus filhos é extremamente normal. Eles participam da escola regularmente, fazem esportes, que é fundamental. O esporte é fundamental. Saem para passear, vão em aniversários, fazem tudo que uma criança que não tenha nenhuma doença faz. Eles são a vida totalmente ativa. Se seu filho foi diagnosticado com fibrose cística, não se desespere. Procure ajuda médica especializada, pois cada dia mais as perspectivas são boas. Se você identificou no seu filho que tem a fibrose cística, a primeira coisa é procurar um centro de referência, é procurar o tratamento. Existe o tratamento e ele está disponível gratuitamente.
Muitas vezes as famílias não sabem disso, muitas vezes não tem essa informação e isso é fundamental. A mensagem que eu deixo hoje para um pai e uma mãe que tem um recém-diagnóstico é aprender aquilo que demorou um pouquinho para eu aprender, que é viver um dia de cada vez. Não ir procurar nada na internet, porque cada caso é um caso. A gente não pode generalizar, não pode decretar a falência na vida dos nossos filhos. Vamos viver um dia de cada vez e aprendendo dia após dia.